tema de hoje foi sugerido pelo Samuel via comentário no YouTube. É sobre a liberdade religiosa, tema que é tratado na declaração do Concílio Vaticano II, Dignitatis Humanae. O que é liberdade religiosa, segundo tal declaração? É a liberdade de manifestar a própria religião, qualquer uma que seja, livre de coação de indivíduos, de grupos, da sociedade, inclui-se aí o Estado. O que a declaração, o Concílio Vaticano II quis garantir com essa declaração foi a liberdade religiosa, principalmente dos cristãos, no período que começaram não, mas um período que estava bastante à vista a perseguição aos cristãos, período aí do comunismo, mas também a todas as pessoas, devido à dignidade fundamental de todas as pessoas, a dignidade humana. O direito à liberdade religiosa advém da própria dignidade humana. É o direito de agir conforme a própria consciência. Ninguém tem o direito de violentar a consciência de ninguém. Então, desse modo, o Estado, por exemplo, ou nenhuma pessoa pode obrigar você a crer em determinada religião. Isso não se confunde, por exemplo, com o dever, que o próprio documento fala nisso, o dever de que todos têm de buscar a verdade e, uma vez encontrada, aderir a ela. Também não se confunde com o suposto direito ao erro. Alguns críticos dessa declaração do Concílio Vaticano II colocam que a declaração dá um suposto direito ao erro. A pessoa teria direito a professar uma fé errada. Primeiro que a própria declaração e vários outros documentos, o próprio Catecismo da Igreja, diz que não há um direito ao erro. Existe uma tolerância ao erro, uma tolerância devido à dignidade de cada pessoa, de não poder ser tolhida na sua consciência. Então, há direito dela manifestar a sua consciência dentro de devidos limites. O documento também fala desses devidos limites, e esse que é um ponto controverso também. Quais seriam esses devidos limites? Isso é preciso observar também o tipo de documento que é essa declaração. É uma declaração, não é uma constituição dogmática. Uma declaração significa que é um documento do magistério da Igreja que mostra princípios gerais sobre um determinado tema que devem ser aplicados a situações concretas. Por exemplo, no Concílio Vaticano II temos outras declarações, a Nostra Aetate, a Gravissimum Educationis. São princípios gerais sobre a educação católica, que deve ser aplicada às diversas circunstâncias. Então, o princípio da liberdade religiosa não é um direito absoluto, ilimitado, porque tem que ser aplicado em cada caso. Porque o magistério anterior da Igreja aparentemente não dava essa liberdade religiosa aos não cristãos. Dava, sim. Há vários documentos, desde Gregório Magno, no ano 600, que ele falava de não
proibir o culto dos judeus, no caso, e vários outros papas, até Leão XIII fugiu o documento agora, João 23 também, na Paz na Terra, né, falava deste princípio. Só que é um princípio aplicado em cada caso. Então, no contexto mais antigo de cristandade e logo anterior ao Concílio Vaticano II, era um período em que havia uma predominância maior do catolicismo. Então, num ambiente, vamos supor, 100% católico, um culto que queira se instalar nesse local, qualquer ele que seja, uma nova religião, ela provocaria uma quebra na ordem social dessa sociedade. Talvez tiraria a paz um pouco dessa sociedade hipotética aí. E não só as hipotéticas, mas no contexto de cristandade, que a maioria era cristão, isso acontecia. Então, os papas diziam ser lícito aos governantes, que eram católicos, por algum meio, limitar a ação desses cultos não católicos. Isso prevalece também, mas como eu estou dizendo, é um princípio geral, que há o princípio da liberdade religiosa, há o dever de todos buscarem a verdade, aderir a ela, e não há um direito ao erro, mas há que se respeitar a consciência das pessoas, a liberdade individual. Então, a adesão à fé verdadeira, que o documento diz que a fé verdadeira, a religião verdadeira é a Igreja Católica, deve ser livre. É um modo do próprio Deus agir, pedindo a adesão por liberdade, por amor. Porque se houvesse coação, não seria uma ação livre, não seria uma ação meritória, não seria uma ação verdadeira. Então, o que a Dignitatis Humanae propõe é exatamente isso. Há a liberdade de religião, mas não há o direito ao erro. O erro é tolerável em certas circunstâncias, e, se tratando de matéria religiosa, a sociedade, o Estado poderia intervir em casos em que este culto não católico ameaçassem a ordem pública, a paz social, etc. Então, são esses os princípios da Dignitatis Humanae. Relacionado a isso também, poderia se perguntar se o pluralismo religioso é válido, é bom, é querido por Deus. A resposta é negativa. Deus quis uma só religião. Ele se revelou a uma só religião. A princípio no judaísmo, mas culminando no cristianismo. E ele quer que todos conheçam essa única verdade. Mas a diversidade de religiões, de pensamentos, é uma consequência da liberdade humana. Nesse sentido, é bom porque é manifestação dessa liberdade que Deus deu a todos, mas as religiões em si, as religiões não verdadeiras, todas as outras que não sejam a Igreja Católica, segundo a própria declaração, não estão com a verdade. Aí, entrando em outro assunto,
Elas podem ter elementos de verdade, mas a verdade completa, integral, está na Igreja Católica. Bem, o assunto é extenso, é polêmico. Já terminei há muito tempo meus 2 quilômetros de teologia aqui. Estou aproveitando a parada. Mas quem quiser saber mais, procura o próprio documento, a Declaração Dignitatis Humanae, e os documentos relacionados, o catecismo, as declarações dos papas anteriores. É preciso que se veja cada uma em seu contexto, pois é uma questão de doutrina social, e para isso também se consulte o compêndio de doutrina social da Igreja, principalmente para ver o conceito de liberdade e o conceito de dignidade humana. Tá? Até o próximo vídeo.